Professor, eu gostaria de começar, como eu tenho feito nos demais episódios. Você é um professor pesquisador, para a galera que não sabe, no Brasil, diferente de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, normalmente o professor de uma instituição pública, e o professor Jason é professor da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, ele dá aula e faz pesquisa. Né? Em alguns países, acredito que principalmente nos Estados Unidos, ele pode ser só um pesquisador sem a parte de dar aula. Hoje, você tem como base de matérias que você ministra nos cursos de graduação praticamente genética. Né? Começando do início, o que é uma célula? O que é uma célula? O que tem dentro dela? E por que uma célula vira um hepatócito, que é uma célula do seu fígado, e outra célula vira um neurônio, que é uma célula do seu cérebro, ambas absurdamente diferentes, mas com o mesmo material genético. O que acontece? Pergunta espetacular, né, Wesley? Pergunta de 1 milhão aí que dá pra gente desenvolver para vários lados, né? Dá para fazer vários podcasts sobre esse tema. Eu vou, assim, talvez tentar ser didático na medida do possível, né? Já assisti aqui o teu primeiro episódio com o Alex. Você falou, pode ser técnico, né? E, claro, a gente acaba sendo técnico muitas vezes na nossa vida, mas vamos tentar aqui trazer a audiência da galera que porventura não tenha, né? Tanto conhecimento assim nessa tão importante área. Então, eu vou dar um passo atrás, Wesley, vou dizer, né? Você falou, realmente eu estou baseado hoje muito na genética, na biologia molecular, na genética molecular. Vou tentar, de repente, aqui mostrar para as pessoas a importância de estudar, e aí vou encaixar, né, a tua resposta, a tua pergunta aqui. Perfeito. Né, vou responder essa questão das células, que é um fenômeno realmente fascinante. Então, assim, eu tenho feito, Wesley, ao longo da minha vida, perguntas para as pessoas, o que elas sabem de genética? Por que é importante estudar a genética? E a gente tem as mais variadas respostas, né? Ao longo da minha carreira toda, tem resposta de tudo que é jeito, de tudo que é tipo. Mas alguns padrões são bastante familiares e aparecem muitas vezes, né? Então, assim, as pessoas sempre falam, eu lembro de genes, eu lembro do Mendel e das ervilhas, eu lembro da... Essa aí todo mundo estudou no ensino médio, né? Se você fez o ensino médio, eu acho que já vai lembrar um pouquinho disso. Cor de olhos, né? Que aparece muito lá no ensino médio também. E algumas pessoas falam, não, eu acho que é importante estudar genética, não conheço muito, mas de repente para entender as doenças genéticas, né? A gente conhece alguém ou vê algum caso aí, né, na sociedade. Mas na verdade, se a gente vai pensar assim, a genética no sentido mais amplo, ela está muito mais presente na nossa vida, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, olha... Talvez você não precise ser um especialista na genética, né? Você tem que escolher fazer da vida aquilo que você quiser, né? Escolher o teu caminho. Mas conhecer um pouquinho sobre a base da genética, eu acho que é extremamente importante, né? Então, vamos lá. Primeiro, né? Relacionado ao que o Wesley perguntou agora, o funcionamento das nossas células, né? A gente pode estudar isso numa disciplina de genética. Uma regrinha básica de funcionamento das nossas células, que a gente pode abordar mais para frente nesse episódio, né? O dogma central da biologia molecular ou da genética molecular. Né? Faz isso me dá autonomia. Faz com que eu entenda melhor o meu corpo, como ele funciona, como as células funcionam. Né? Sei que cada um pode ter uma definição de vida, o que é vida, mas a gente está falando aqui, né? Estou focado muito mais no nosso corpo biológico, né? Que é composto por várias células. E até hoje a gente só conhece vida, né, nesse planeta aqui, então é isso que a gente entende, né, por vida. Uma vida biológica, onde a unidade mínima é a célula e a regrinha de funcionamento dela, né, pode ser ensinado dentro de uma disciplina de genética. Aí vamos lá, um segundo, e eu posso dar várias justificativas, vou dar algumas aqui só, né, para a gente seguir aqui na linha que o Wesley perguntou. O segundo ponto, então, né, hoje a nossa alimentação, todo mundo, né, não precisa ser nutricionista, não precisa... ter um conhecimento muito específico, você vai no mercado, você vai num barzinho, você percebe, né, nos restaurantes alimentos que são, porventura, transgênicos, né? Um processo de transgenia, de transferência do material genético de um organismo para outro. Né? Esses organismos não são completamente naturais, eles foram feitos ali por um processo biotecnológico humano.